Fala pessoas bonitas, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, um encontro, um podcast nosso. Que bom que você está aqui. Hoje eu tenho um convidado muito especial que é o Luiz Sandro. A gente já fez alguns conteúdos juntos, ele fala muito sobre evolução da consciência, né? Sobre expansão da consciência. E hoje a gente vai falar sobre assuntos muito interessantes aqui, tá? Então ele já está entrando, daqui a pouco ele entra aqui, tá? Enquanto isso, eu já te convido, se você chegou aqui por acaso, se inscreve no meu canal, ativa o sino de notificações, aí curte esse vídeo que você está assistindo aqui agora para a plataforma entender que esse vídeo é relevante, importante, entregar ele para mais pessoas, tá bom? Compartilha esse conteúdo com as pessoas aí, tá bom? E se inscreve nas minhas outras redes sociais, eu tenho Instagram, YouTube, Facebook, Spotify, cada mídia, cada lugar tem um conteúdo diferente, né? Então se inscreve lá para você ser notificado, né, dos conteúdos que eu posto aqui, tá bom? A Keila tá aí, ó, falou bom dia, boa noite. A Keila mora na Austrália, né? São 12 horas, se eu não me engano, 13 horas a mais. Lá já é bom dia, aqui é boa noite ainda. Seja bem-vinda aí, menina. Bom dia. Falar de assuntos importantes de evolução da consciência, de autoconhecimento e tudo mais. Aí, o rapaz bonitão aí, ó. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Melhor agora. E o senhorito, como é que está? Eu tranquilo e sereno. E você? Coisa boa, tudo bem? Câmeras aí? Não tô acostumado a te ver de óculos, assim, pô, tá diferente. Tá. Hoje tá, uns óculos que fica mais claro. Aí sim fica sério, né? O cara compenetrado, estudioso, olha só. Coisa linda, hein? Maravilha. Muito obrigado, nossa. Que bom que você tá aí. Estudo pouco até agora. Mas estudei bastante. Imagina. E aí, meu amigo, já sentiu aí o tema de hoje, não? Conta aí pra gente, como é que é? Não sei, vamos puxar aí, o que você acha? Eu senti um aqui um pouco antes que acho que tem tudo a ver com o início da nossa conversa aqui, por acaso, né? Que não existe acaso. Mas que eu senti que era pra gente falar assim de por que as pessoas estudam tanto, aprendem tanto, fazem tanto curso e continuam travadas no mesmo lugar, repetindo os mesmos erros e fazendo as mesmas coisas, né? Por que as pessoas às vezes buscam tanta informação e não consegue aplicar aquela informação na sua própria vida para poder, de alguma forma, fazer alguma coisa com ela, né? Eu acho que esse é um tema legal para a gente falar hoje, né? O que você acha? Vamos lá, então. Vamos trabalhar isso daí. Acho divertido. A gente já comentou esse tema, eu acho que numa live que a gente fez sobre despertar espiritual, uma coisa assim. E dentro desse tema, claro, estudos, contar um pouco da minha história, eu sou formado em medicina veterinária, então eu estudei, fiz faculdade, fiz 2 especializações, e depois chegou esse processo de terapias para mim, né? Depois de um momento da minha vida, e tive que estudar muito também, mas dentro do que a gente faz, são cursos, não tem uma faculdade ainda, né? Que traga todo o conhecimento e o que a gente estuda, e o que a gente trabalha, né? E eu percebo que as pessoas que estão nesse caminho, terapeutas principalmente, eles sempre querem buscar um curso a mais, sempre um curso e procurar e tal. E eu sinto que é um momento que tem muita gente que tem muito curso, muita ferramenta, mas não está olhando para dentro de si mesmo, sabe? Para deixar que o campo, a energia do universo, como vocês quiserem falar, traga o movimento que você precisa terapêutico. E você vai entender quando e a hora certa de usar cada ferramenta, né? Acho que é um bom tema aí para a gente começar, né? Com toda certeza. E eu vejo que essa busca constante de informação, de um lado, é óbvio, é o despertar espiritual, é o desejo de a gente querer saber mais, aprender mais e traduzir, interpretar, entender o que está acontecendo dentro da gente, né? Entender a lei do físico, é super normal isso, né? Mas é necessário a gente viver esse processo, né? Não é só entender, não é só ler o livro, é você colocar em prática, é você viver experiências, né? Porque a grande prisão que a gente vive aqui é nas nossas emoções, é o jeito que a gente interpretou os fatos, vem aquele pensamento que puxa a gente lá para baixo, a gente está de novo com o pezinho na lama, rastejando lá. Então, a gente precisa aprender a usar esses conhecimentos que a gente adquire na vida para a gente evoluir a nossa consciência, né? Para que esse conhecimento se transforme em sabedoria, né? Que é um conhecimento aplicado na nossa vida prática, real, né? Aí ele acaba sendo útil, porque senão às vezes a gente se perde discutindo teorias, buscando um monte de informação, assim, de forma curiosa, querendo saber sobre um monte de coisa, mas aquilo não traz aplicação nenhuma na nossa vida, não nos ajuda a evoluir, apenas ajuda a gente a saber mais, né? Mas a gente saber mais não necessariamente ajuda a gente a se sentir melhor, né?
Sim. Eu, no meu processo de despertar, de crescimento, de expansão de consciência, eu lembro em alguns momentos que vinha para mim, assim, muito claro, informações dizendo assim, ó, para de estudar um pouco e viva o Uhum, processo, né? uhum, Porque às vezes você começa a trazer muita informação, e isso fica tudo em aberto dentro de você. Porque nós somos um grande computador, né? E você vai trazendo informação, e essas informações vão ficando separadas e vagas. Então é uma hora que você precisa olhar para você, meditar muito e organizar essas informações e trazer a tua essência para que ela mostre para você o que você vai fazer com cada informação dessa, né? Então, e tem muitos, às vezes eu atendo terapeutas também, e eu vejo muito eles nesse momento, assim, sabe? De ter uhum. muita informação, mas não conseguir. Eles têm muita informação, aplicam ferramentas, mas não conseguem estar em energia, em consciência, em presença né? Eu acho uma virada de chave, assim, sabe? Eu percebo isso, por exemplo, eu toco violão e canto, né? É uma virada de chave. Outros que falam línguas também, né? É uma virada de chave, porque quando você consegue perceber isso, é divertido. Por exemplo, você vai tocar violão e cantar junto. É difícil, entendeu? Mas de repente Uhum. você consegue dar aquela virada de chave. E você fazer o atendimento terapêutico não é só você ter as ferramentas, é você estar conectado no campo da pessoa que você está atendendo, você escutar a tua intuição, o que vem daquela pessoa para você, né? E daí você vai sentir quais ferramentas que você domina, que você trabalha, que podem servir para aquilo, né? E a gente vê muitos ainda aplicando ferramentas e desconectados do cliente, né? Uhum, com certeza. Eu sempre digo, o que cura não é a ferramenta, né? O que cura é a alma humana que está do outro lado do processo, né? O Carl Jung, ele fala, né? Até tem na contracapa do meu livro ali, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu acho que é muito isso, né? É muito a gente estar É. presente, no momento presente, você percebeu o que a pessoa não disse, você sentiu o campo dela, mesmo que ela não precise traduzir, né? E você se permitir confiar no que você está sentindo, se permitir ser, né, a espiritualidade em ação, de certa forma, ali na vida daquela pessoa naquele momento, né? A Adriele Sim. falou antes ali, ó, talvez seja a insegurança de nunca ser o suficiente. Sim, essa busca, né, por mais cursos e mais informações, né? A questão, né, Adriele, é que não importa quantos cursos você faça, se o problema é uma insegurança de não ser o suficiente, não importa quantos cursos você faça, você não vai se sentir o suficiente com mais informações. Você vai se sentir o suficiente tratando dentro de você as emoções que te fazem se sentir insuficiente. Porque quando a gente pensa eu sou insuficiente, a gente está comparando com algo. O que é o suficiente? Quem é o suficiente, né? E não é justo com a gente se comparar com ninguém, porque cada um tem a sua própria história de vida. E do mesmo jeito que a gente acha que tem muitas coisas que eu fiz que deram errado, ou que eu não consegui, que eu tentei e não fui capaz, não fui suficiente, do mesmo jeito, assim, tem muitas coisas que a gente fez que deram certo e que foram bênçãos na nossa vida e que impulsionaram a gente para frente e que talvez a gente está dando mais foco para o que a gente não conseguiu do que para o que a gente conseguiu, justamente para validar essa sensação interna de eu não sou bom o suficiente, para mim nunca nada dá certo. Só que isso é mentira, não é verdade, seu Luiz Santos? É isso aí. E parece que nós estamos falando um pouquinho para terapeutas agora, né? E pessoas que estão olhando para isso, quem sabe, num propósito, ou querendo achar esse propósito. Percebo isso, né? E falar para elas que você precisa começar. E você começa acreditando em você mesmo. O que vem para você, para o teu tratamento, para as tuas percepções, e você começa a confiar nisso. Primeiro para você, e ver que faz sentido. O que você percebe, a tua intuição traz. Nossa, eu me curei com isso, eu resolvi esse problema em mim. E quando você começa a acreditar, tudo que vem para você tem um sentido e tem uma utilização, principalmente, você começa a se conectar com o campo dos outros, das pessoas que você está atendendo, e começa a ter as percepções que você tem para você tem dos outros também, e começa a validar isso, né? Esse é o problema, é a confiança na validação, né? Tem Uhum. muitas pessoas que vão se propor a escutar ou trabalhar com outras pessoas, né? Tanto faz se é terapeuta ou é amigo que consola, que ajuda, né?
Mas é isso, é você confiar na tua conexão e na tua conexão com o campo de quem você está falando, né? E isso é muito profundo, né? Você poder confiar no que você está sentindo. E também, falando sobre terapeutas, é muito comum a pessoa dizer assim, mas, Rafael, como é que eu vou ajudar alguém se eu estou todo bagunçado por dentro? Né? Uhum. Eu tenho que me curar primeiro. Sim, é normal a gente fazer o nosso processo, a gente evoluir, a gente cicatrizar feridas e tal, mas não existe ninguém 100% curado. A gente está se curando no caminho, a gente está melhorando no processo, né? E às vezes você tomar a decisão de ajudar outras pessoas a melhorarem a vida te coloca numa caminhada de autoconhecimento que te ajuda a melhorar mais rápido, te ajuda a ver problemas que você ia passar, talvez, ou que você já passou e que talvez não estão bem resolvidos, ver espelhado na outra pessoa, né? Quantas vezes a gente está fazendo sessão, ou eu estou fazendo sessão, às vezes eu digo para a pessoa, olha, veja isso, isso, isso. É como se a vozinha dissesse na minha cabeça assim, você ouviu o que você falou para ele? Então, serve para você Uhum. também. Faltava dizer assim, Sim. seu idiota. Porque às É. vezes a gente vê os nossos problemas espelhados no outro, né? E eu vejo que a espiritualidade traz pra gente as pessoas que têm questões que de alguma forma são ressonantes com o que a gente já viveu ou com o que a gente está vivendo, para a gente poder evoluir ainda mais, né? Então, o que eu quero te dizer é não espere você estar curado para ajudar alguém se esse é o teu chamado. Se você sentiu que esse é o teu chamado, comece. Comece do jeito que dá, comece com o que você tem, comece com o que você sabe, comece, no caminho se melhora. É isso aí. E você se curar através dos tratamentos que você faz, claro que nem todos serão terapeutas, não é o propósito de todo mundo ser terapeuta, mas todo mundo é um terapeuta de si mesmo ou de um amigo, né? Então, nesse sentido, entender que tudo que está na tua frente, toda a realidade que está na tua frente, a pessoa que está na tua frente, é uma projeção tua para que você olhe para dentro de você, né? Isso a física quântica nos explica, né? Então, tudo é uma projeção do que você precisa. Então, uma pessoa que eu atendo é uma projeção do meu campo. Então, em algum sentido, o que eu estou atendendo, olhando para aquilo, ou eu já curei em mim, ou estou curando, ou vou curar ainda, né? Tá? Uhum. Então, depois que eu comecei a atender as pessoas, foi que expandiu o meu crescimento e expansão de consciência e evolução, né? Porque você tem, a outra pessoa é um contraponto para você olhar para você. Porque você sozinho, às vezes, não consegue se olhar. Mas quando você tem outro, você percebe no outro, é o que está em você. É o que está refletindo de interno teu, né? Isso é Uhum. muito, muito divertido você olhar para isso, né? Com toda certeza, né? E às vezes a gente pensa assim, eu senti o chamado, né? Eu quero me tornar terapeuta, quero ajudar as pessoas, mas primeiro eu tenho que resolver, sei lá, uma questão financeira da minha vida. Primeiro eu tenho que resolver tal coisa. Primeiro eu tenho que estar bem emocionalmente. E às Uhum. vezes, se esse é o teu chamado, né? Não estou dizendo como você falou, né? Não é todo mundo que tem esse chamado, mas muitas pessoas têm esse chamado. E se esse é o teu chamado, de repente a vida não está dando certo lá fora do jeito que você está botando a tua energia, justamente para que você não se distraia. Porque se você estivesse ganhando dinheiro lá na tua profissão, fazendo o que você está fazendo, estivesse feliz e leve, você não ia corrigir a rota da tua vida para se tornar terapeuta. Você ia adiar isso para um outro momento lá no futuro, talvez, para uma outra vida, né? Então, se você está passando talvez por dificuldades, problemas e tal, talvez é a vida tentando corrigir a rota, tentando te trazer de volta para você mesmo, tentando te alinhar de volta com o teu propósito, né? E isso você tem que se alinhar com o propósito para as coisas fluírem. Não é o contrário, não é quando as coisas fluírem e tudo der certo, aí você vai ter tempo, dinheiro e condições de investir no teu autoconhecimento, na tua construção interna, para daí você se alinhar ao teu propósito. A conta não fecha, a conta é o inverso, né, seu Luciano? É isso daí, é totalmente o inverso. Você tem que caminhar, movimentar para que o processo chegue até você, né? Não adianta você Uhum. querer. É, é uma frase muito interessante. O ser humano, a personagem, ela quer um script, ela quer um projeto de como vai ser a vida dela. E nós estamos aqui para experienciar, não para pegar um projeto e caminhar dentro daquele projeto. Uhum. Com isso, a gente não forma experiências, a gente não cria nada, né? Se você pegar tudo pronto, só caminhar naquelas. Você não está criando, você não está formando novas possibilidades de experiência. Então, você caminhar, você movimentar é o que traz a cura para você. Então, nunca você vai estar perfeito, com tudo certo, para que você inicie, né?
Você vai iniciar e o processo vai te curar. Essa é a Isso. ideia, né? Exatamente. E quanto mais você ajuda as pessoas, mais você se conhece, mais você evolui nessa caminhada, vamos dizer, espiritual, assim, de uma forma mais ampla, energética, assim, você justamente por estar conectado a essa missão, você acaba se conectando com frequências mais altas, talvez justamente porque faz parte da tua missão poder ajudar, né? Vamos transformar isso em luz elétrica, por exemplo, assim. Se você quer uma luz só para iluminar a tua casa, você vai precisar de um pouquinho de energia para iluminar aquele cômodo da casa, para iluminar um banheiro ali, para iluminar a sala, a cozinha. Agora, se você quer uma luz para iluminar a quadra, você vai precisar de um foco maior, uma energia maior, vai precisar de mais energia para aquela lâmpada do poste iluminar. Agora, se você quer a luz para iluminar uma cidade, você vai precisar de um sistema de iluminação maior. A questão é, todos esses, a lâmpada da casa, a da quadra, a da cidade, todas elas estão ligadas na mesma rede de alimentação, né? Todas elas têm o potencial para iluminar. A questão é o quanto elas vão iluminar, está de acordo com o propósito dela, né? O propósito de uma lâmpada que está aqui nesse escritório, por exemplo, é diferente do propósito da lâmpada do poste, que é diferente do propósito de um refletor do estádio de futebol, e todas elas estão conectadas na mesma rede elétrica. Então a questão é, às vezes você pensa assim, nossa, como é que eu vou poder ajudar alguém se a minha lâmpada está fraquinha? A rede elétrica que a tua lâmpada está conectada é a mesma rede elétrica que o poste lá do estádio de futebol está conectado, que a cidade inteira está conectada, que o planeta inteiro está conectado, está todo mundo conectado na mesma rede. Energeticamente, o teu propósito vai determinar o teu nível de brilho, o quanto você está brilhando. Então, às vezes você pensa, como é que eu vou ajudar alguém se eu estou brilhando um pouquinho? Talvez você não brilhe só esse pouco aí, é o que você conhece do teu brilho. Talvez você possa brilhar muito mais sem se desgastar, né? Porque isso acontece muito também, né, Sandra? As pessoas sentem a energia de outras pessoas, sentem dores, sentem problemas, medos, aflições, e se envolvem, se conectam com aquela energia, se sente desgastado, né? O famoso esponja, né? Ele vai lá e se suja no ambiente, ele precisa de dias ali, às vezes, para se limpar daquela sujeira toda. E quando você entende que você não é uma esponja, mas só uma antena, só um canal, você não é quem vai resolver, você é parte da solução, você reconhece aquela dor, você observa aquilo, mas você não pega para você, né? Não é, meu amigo? É isso aí. Nessa projeção que você está falando de luz, eu sempre tenho uma metáfora que eu uso na expansão de consciência, tanto para quem está passando, quanto para terapeutas também, que estão evoluindo sempre. Quanto mais você aprofunda o teu processo de autoconhecimento e autopercepção, eu sempre digo assim, quando você começa o teu processo, é que nem se tivesse uma casa no escuro e você colocou uma lâmpada na cozinha, por exemplo. Então você está vendo a cozinha ali, né? O que tem de problemas. E você resolve os problemas, você organiza a cozinha. E quando você organiza a cozinha, parece que você tem um upgrade daquela luz e ela aumenta, né? E isso é a elevação de frequência que a gente tem. E quanto mais frequência, mais você está aumentando a capacidade do teu foco de refletir a luz e traduzir essa luz que o campo traz, essa conexão que todos temos. E quanto mais você trabalha em você, mais essa luz aumenta e começa a abrir uma luz num quarto que você nem sabia que existia, daqui a pouco vai para uma sala que você nem sabia que existia, e você vai organizando. Então, às vezes as pessoas são terapeutas e são de forma muito expandida, já estão muito expandidos, mas ainda eu percebo, e tem alguns clientes meus, que ainda precisam, e todos nós precisamos, né, Rafael? A gente às vezes se ajuda aí também, né? Todos nós precisamos um momento que você precisa olhar para aquele lugar que a luz entrou e era escuro ainda, e você precisa resolver. E cada vez é mais sutil, cada vez tem mais luz dentro da tua casa, mas sempre tem um cantinho ou outro para você ajustar, né? Eu trago como uma metáfora o violão também, se alguém toca violão aí sabe. Você trocar o encordoamento de um violão, principalmente de nylon, você vai tocando e tem que afinar, ele vai desafinando, você tem que afinar. E parece que nunca acaba aquele processo de afinação do violão, parece que nunca acaba o nosso processo de autoconhecimento e autopercepção. Mas chega uma hora que as cordas elas se ajustam, mas é muito sutil, às vezes um dia mais quente dilata a caixa do violão e você precisa ajustar ainda a corda. Então, tudo é dinâmico.
Então é uma metáfora legal para você entender. Por mais expandido que você esteja, por mais consciente de todo o processo que você esteja, sempre vai ter um ajustezinho para fazer, né? Uma afinação sutil. É isso que eu percebo. E é para mim assim também, e para você com certeza, né? Cada insight que você tem, uma cura que você sente que é para você, você tem a possibilidade de elevar teu campo, tua frequência e afinar um pouquinho melhor esse violão aí, né? E é isso mesmo, né? E falando da pessoa que busca um processo terapêutico também, usando a tua metáfora do violão, não é você achar que você vai fazer um processo e alguém vai afinar o teu violão e ele vai ficar afinado para sempre, né? É alguém te ajudar a colocar ele afinado naquele momento, você entender onde é a escala, entender como é que afina, te ensinar a reconhecer cada acorde, te ensinar como mexer nos trastes ali para ele esticar e soltar a corda, te ensinar, é assim, você viu? Beleza, agora a responsabilidade é tua, né? Você até pode ter alguém que te ajude no processo, mas você entender que não é uma coisa que é permanente para sempre, mas com certeza, depois que você fizer esse ajuste, né, num processo terapêutico, ele nunca mais vai ficar tão desafinado quanto ele estava logo que a corda foi colocada. Ele já está mais ou menos na casa, vai um ajuste fino agora, é algo de manutenção, né? É algo que você precisa fazer, mas é que a responsabilidade é sua, né? E isso é muito, muito profundo de a gente assumir a responsabilidade sobre isso, né? Não terceirizando a culpa, mas entendendo que às vezes tem dias que, como você falou, o dia esquentou e o violão ficou um pouco mais desafinado. Ele não vai ficar desafinado para sempre, é daquele momento, daquele ali, é só você ir lá fazer a tua parte, faz um ajuste fino, coloca no lugar e vida que segue, tá certo? O Adriele falou, o mundo que criamos é um processo do nosso pensamento e não pode ser mudado sem mudarmos o nosso pensamento. O mundo aqui fora é o reflexo do que está dentro da gente. Enquanto você continua pensando o que você pensa, você sempre vai materializar aquilo que você está vibrando, não necessariamente o que você quer, mas o que você é, né? O que você está vibrando naquele momento. Então você cria tudo dentro primeiro. E não existe resultado externo que mude o que está dentro, né? Um exemplo bem claro é pessoas que ganham na loteria, ganham um dinheiro muito alto, e em pouquíssimo tempo a pessoa se desfaz de todo aquele dinheiro. Por quê? Porque ela não estava ajustada internamente para aquela realidade. Foi um evento externo que mudou, mas ela continuava pensando o mesmo pensamento que estava vibrando a vida dela, né? E, naturalmente, ela voltou para aquele lugar, porque aquele lugar é confortável para ela. O mundo reflete o que está aqui dentro. Do mesmo jeito, o caso contrário. Pessoas que são milionários, que perdem tudo em pouquíssimo tempo, eles estão lá de volta, né? Porque a realidade externa é criada a partir do interno. E por isso que é tão importante cuidar da gente, cuidar do que a gente está pensando, cuidar do que a gente está sentindo, cuidar da nossa história de vida, porque nada externamente muda se você não muda por dentro. E nenhuma mudança externa permanece positiva se você não muda por dentro também. Então, mudar por dentro é o maior investimento que você pode fazer em você. Isso vai se refletir nos teus relacionamentos, no teu financeiro, na tua vida, na tua espiritualidade, na tua vibração, vai se refletir em todas as áreas e ninguém tira isso de você nunca. Isso é uma conquista que você não perde mais, né? Exato. Eu gostaria só de fazer um comentário para a gente encerrar ali aquela parte que você falou das pessoas conseguir o teu tratamento, por exemplo, os cursos que você faz, os meus tratamentos, eu sempre procuro ensinar as pessoas a se tratar também, né? Então isso é importante que você comentou ali para a gente dar mais uma tônica nisso, né? Nós fazemos os nossos processos, a gente ajuda as pessoas a elas se organizarem, mas elas conseguem entender o processo de como elas podem ser os seus próprios terapeutas, né? E daí esse ajuste fino do violão é mais fácil. Lá, de vez em quando, patina a correia, que nem eu digo, e precisa de um help, né? A gente ajuda daí, né? Mas, normalmente, as pessoas conseguem fazer o seu trabalho de autoconhecimento, autopercepção e cura interna sozinhos, depois que passam pelos nossos processos, né? Vamos fazer uma outra metáfora. Eu gosto dessa metáfora, fica fácil de ver, né? Fazer terapia é igual você pega um carro que você está usando ele há 10 anos, 20 anos, sem nunca ter mandado lavar. Você vai fazer rali com o carro, faz de tudo. Você imagina como é que tá esse carro, uma crosta de sujeira por dentro, por fora, tudo trancado, o tapete é só aquele pó que você não vê nem a cor dele, tá tudo lá. Você manda lavar numa oficina especializada, ele vai sair de lá novinho, né? Vai ser lá arrumadinho, prontinho e tal para você usar. Agora a responsabilidade de manter ele limpo é tua, né? Se você sair dali e fazer um rali com o teu carro lá, ele vai sair de lá todo sujo de novo.
E aí você pode levar numa oficina e dizer, não, eu decidi fazer esse rally, eu sei que ia sujar o carro, tudo bem, o carro é meu, eu decido fazer isso, vou lá, eu quero que alguém resolva isso, vai lá e resolve, beleza. Agora o que você não pode é achar que por você ter limpo uma vez vai ficar limpo a vida inteira, né? Você entender que é mais fácil o processo. Agora, nesse exemplo, o carro que estava 10, 20 anos sem lavar, todo sujo, cracado de tudo que é tipo lá, a hora que ele saiu limpo daquele processo de lavação, por mais que você suje ele comendo um salgadinho dentro do carro, que cai uma sujeira ali e tal, ele nunca vai ficar tão sujo de volta quanto ele estava antes, a menos que você fique 20 anos de volta sem fazer nada por você e apenas use o carro sem nunca mandar limpar, né? Então, é um processo interno e é necessário a gente se conhecer, a gente se ajudar. E muitos terapeutas caem nessa arrogância, vamos dizer assim, de achar que por eu saber os processos e por eu dominar os processos e por eu guiar pessoas, eu não preciso de ajuda. Né? E isso é uma arrogância, né? A gente precisa de ajuda, todo mundo precisa, eu preciso, você precisa, todo mundo precisa, porque, eu volto a dizer, o que cura não é uma técnica, o que cura é uma alma humana. E você tentando se limpar sozinho, é como uma esponja tentando se lavar, né? Você está tentando lavar a esponja com ela própria, ele não dá certo, falta essa outra alma humana no processo, né? Por isso que é importante, por mais que você se sinta evoluído, conhecedor de técnicas, teorias e tudo, você se permitir deixar pessoas te ajudarem e te guiarem nesse processo. Você não é menos por isso, né? Não é, a pessoa é melhor do que eu. Não, não tem nada a ver com ninguém me acompanhando. Cada um vivendo o seu processo, todo mundo se ajuda. É isso daí. Eu vi aqui a Adriele, ela está... mais um comentário que ela colocou, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então ela está voltando com a mesma concepção, né? Eu gostaria de trazer para uma percepção mais quântica sobre esse processo. Tudo é consciência, tudo é a consciência, tudo é uma projeção, como fosse uma holografia. E o que você tem internamente é o que você projeta fora para que você consiga olhar para aquele projeto que você está formando fora, para você entender, movimentar o teu interior e criar processos para que você se equilibre, se cure de vários desequilíbrios que às vezes tem no teu campo. Então, como ela está falando, é bem isso mesmo, é o que a física quântica mostra. A nossa realidade que se expressa na nossa frente, por exemplo, o Rafael aqui é uma projeção minha. Para mim conversar comigo mesmo, na verdade, ele sendo o interlocutor, né? E como eu também sou uma expressão do Rafael aqui, dentro do campo dele, para ele trabalhar o que ele precisa trabalhar. E todos nós somos assim. E a gente cria universos, cada um tem o seu universo, renderiza o seu universo, e nós temos acordos onde a gente entrelaça os universos, entrelaça as realidades. E essa realidade total, vamos dizer assim, o que a gente cria e vê, percebe, é uma realidade que está unificada num campo. Todos nós estamos vendo a mesma árvore, tudo porque existe uma unificação no campo. Então é importante a gente trazer esse comentário dela para um nível mais quântico, que um entendimento novo agora, novo não, mas eu percebo que é uma expressão que precisa ser aprofundada bastante por terapeutas e por quem tiver interesse, né? E é por isso também que ninguém se encontra por acaso, né? Aquele teu colega de trabalho que te tira do sério, aquele relacionamento abusivo que você passa, né? Aquele irmão que fica pegando no teu pé sempre, né? Ninguém se encontra por acaso. Todas as pessoas estão aonde deveriam estar, estão passando pelas experiências que precisam passar para aprender e desenvolver coisas que, de alguma forma, está no projeto delas desenvolver e aprender. Então, em vez de você lutar contra as pessoas que te tiram do sério, em vez de você lutar contra aquelas coisas que te fazem mal, que te dão medo, né? Talvez é hora de você abraçar o aprendizado que isso tem para você. Porque quando você escolhe aprender a lição que cada pessoa, cada evento, cada experiência traz para você, para de doer. Sabe? Dói enquanto você está lutando contra, enquanto você acha que é injusto, que não é certo, que Deus não ouviu as tuas orações, que devia ser diferente e tal. Aí dói. É como se estivesse nadando o rio acima. Assim. O troço, você gasta a tua energia e parece que não sai do lugar, você fica com raiva.
Agora, quando você abraça as coisas como elas são, sem lutar contra, sem achar que devia ser diferente, sem achar que é errado, podendo olhar cada pessoa que vem e te tira do sério e perceber assim, nossa, que legal, essa pessoa me mostrou que tem um lugar aqui dentro de mim que ainda sai do sério em comentários como esse, né? Então, o que eu preciso fazer com esse lugar? Como é que eu curo esse lugar? Como é que eu resolvo esse lugar? Porque quando eu aprender a lidar com isso e isso não me tirar do sério, aquela pessoa não vai mais me tirar do sério. E aí eu não preciso mais necessariamente dela na minha vida. Não que vai descartar a pessoa, mas cada um é um professor da gente em uma determinada área, né? Então, escolher aprender é bem mais fácil do que lutar contra. Perfeito. Esse comentário que a gente entrou agora, eu acho que é o que, pelo menos os mentorandos que eu atendo, é o que mais constrói uma realidade diferente para eles. Quando a gente fala em apenas aceitação, eu aceito a realidade, eu percebo num nível mais elevado que é um pouco engolir goela abaixo, assim, tá? Uhum. E eu sempre coloco um comentário, uma ponderância que eu coloco sobre os níveis de livre-arbítrio. Como eu percebo isso, né? Eu percebo que nós temos dois níveis de livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio da alma e nós temos o livre-arbítrio da personagem. Certo? Qual que é o grande problema do ser humano? Ele não consegue entender esse nível dele aqui. Ele só consegue se perceber nesse nível. Uhum. E nesse nível, ele não consegue entender por que a alma dele, né? Vamos falar em alma, tua energia, o teu campo de informação, ele quer experienciar um caminho. Ele quer equilibrar um desequilíbrio que tenha nesse campo. Então, às vezes ele vai trazer aquele pai, aquela mãe que instale aqueles aplicativos nele que ele precisa para ter as experiências. Mas isso é uma escolha a nível de alma. E a personagem, ela não entende isso. E o que acontece com o processo de autoconhecimento? Quando você entra no teu processo de autoconhecimento, você vai elevando tua percepção de quem você é, até você chegar nesse nível e entender o porquê que a tua alma criou esse caminho de aprendizado. Por que ela criou esse pai, por que ela criou essa mãe, esse irmão, como você estava falando. Quando você consegue entender, você não precisa aceitar, você entende que você está olhando no teu nível, você tá perguntando o que eu preciso aprender com isso. E a tua alma, vamos dizer assim, o teu campo de informação responde para você. O aprendizado que você tem com essa pessoa que você projetou na tua frente é tal. Uhum. E a gente capta isso do campo das pessoas também, né, Rafa? Eu acho que isso é a grande chave. Quando você consegue entender que você tem um nível de livre-arbítrio que criou toda essa realidade aqui, que projetou esse avatar, que projetou essa personagem aqui, você consegue subir esse degrau e olhar lá de cima, você consegue parar de julgar todo mundo, porque, de alguma forma, você escreveu num papelzinho, pai, faça isso para mim carregar esses processos. Mãe, faça isso para mim carregar esses processos. Porque eu quero experienciar esses processos a nível de alma. Só que a personagem, ela não consegue perceber isso. Mas, no teu processo evolutivo e de autopercepção, você consegue perceber isso. E daí, tudo que você deu o papelzinho e a pessoa fez como você pediu a nível de alma, por que você vai julgar e se magoar com uma coisa que realmente foi você que projetou, né? Isso é muito profundo, esse entendimento, né? E entender também, né, digamos assim, olhando por essa visão que você está falando, se você, enquanto alma, né, eu digo, você era um ser de luz, estava vivendo lá no espaço, voando com as suas asinhas lá, sei lá, né, só para ficar metafórico, assim. Aí você decidiu vir encarnar nesse planeta, falou, não, vou lá naquele planeta lá, tem um corpo físico, ver como é que é esse bagulho aí de experimentar essas emoções e tal. E digamos que você olhou e disse assim, não, eu quero ir lá descobrir como é que é esse auto-amor, como é que é eu me amar, como é que é eu cuidar de mim. Sim. Você não vai nascer numa família amorosa. Você não vai escolher uma mãe que te acolhe, que te protege, um pai que vai lá, que te incentiva e diz eu tô aqui com você. Não, porque senão você não ia desenvolver o auto-amor. Você ia se sentir amado pelo amor dos outros. Então, se a tua missão aqui é desenvolver esse auto-amor, você vai criar na tua vida pais que vão te abandonar, te decepcionar, pais narcisistas vão te deixar frustrado, vão criar um amor condicional, né? Eu só te amo, só gosto de você quando você faz o que eu quero, quando você faz algo diferente, eu não gosto. Para que você aprenda a se amar, para que você aprenda a buscar esse amor. Só que enquanto você não aprende a se amar,
você fica olhando para essas feridas e culpando os teus pais porque eles fizeram isso, porque eles fizeram aquilo, porque não sei o que lá, você não aprende o que você tem para aprender. E o que a vida te traz? Traz um companheiro narcisista, traz uma companheira narcisista, traz uma pessoa que só te critica, uma pessoa que te invalida o tempo todo. Por quê? Porque aí está o teu momento de aprender a se amar, né? Enquanto você não aprender isso, o universo vai trazer mais professores. E esses professores não vão dizer, olha, vem aqui, vou te ensinar a se amar. Não, eles vão te jogar lá no fundo do poço para que você entenda que você precisa se amar e pare de buscar esse amor lá fora. Eu sempre tenho uma metáfora que eu uso, que é a criança, ela carrega, eu percebo até os 9, 10 anos até, mas ela carrega os aplicativos que ela, a nível de alma, escolheu para experienciar. E eles são influenciados por várias energias e várias tentativas de equilíbrio e de expansão da própria consciência que projeta essa realidade. E quando carrega esses aplicativos, que aquele pai que ela escolheu, que aquela mãe que ela escolheu que fizesse aquilo, eu chamo de aplicativos, porque eu acho um termo interessante, sim. Você pega aqueles aplicativos e começa, e eles estão na tua tela, e não é na tela racional, é na tela inconsciente, eles estão movimentando a todo momento e criando a tua realidade. E tudo que você viu nesse período da tua infância, que é um período de captação plena, de tudo que você vê, percebe, escuta, é uma verdade, você vai formando um filme da vida. E o filme é feito de várias fotos. E quando você chega numa foto positiva, que você gostou, que você ficou muito alegre, você grava aquela foto. Mas quando você chega num momento que aquilo te machucou, um momento de trauma, qualquer coisa assim, você pega aquela foto, naquele momento que houve uma explosão de hormônios, emoção, e você define aquela foto como negativa. Esse momento foi negativo. Quando você define essa foto, você cria o aplicativo. Porque você pega essa foto que está com aquele pontinho negativo e você põe ela no bolso e você carrega ela pro resto da vida. Isso você só vai criando alternativas para que você olhe para aquela foto. Essa é a realidade que você cria na tua frente. Até que você defina. Né? Até que você defina, volte lá, olhe para aquilo e redefina aquela foto. Diz, não, isso aqui, o que eu preciso aprender com essa foto aqui? Em vez de ficar magoado e com ódio e muita coisa. Você redefina, você olha para aquela foto, esse é o trabalho que a gente faz. A gente volta lá e mostra a foto para as pessoas, e diz assim, olha, você acha que vai continuar assim ou vamos olhar de outra forma para isso? E quando, como toda energia positiva, negativa e neutra, quando você olha para esse ponto negativo que você formou e você ressignifica ele pula para o positivo e cai no neutro. Quando ele cai no neutro, aquela foto sai do teu bolso e você não precisa mais criar uma realidade na tua frente que fique te mostrando aquela foto negativa. E esse é o processo de cura das pessoas, né, Rafa? E o criar a realidade, né, muitas vezes as pessoas acham que é uma punição do universo, ou tipo, eu tenho o dedo podre para relacionamento, eu sempre encontro pessoas indisponíveis, pessoas que me tratam do mesmo jeito e tal. E não é nem dedo podre, não é nem Deus te punindo, é o teu sistema, o teu corpo querendo se curar. E ele está trazendo de volta situações em que você sente de novo e de novo e de novo aquele mesmo sentimento dessa fotografia que você falou, que é o que se chama de trauma, né? Uma emoção que você viveu lá atrás, que você não resolveu, ela ainda não limpou ela, você ficou com ela guardada aí dentro. E você repete situações de novo, de novo, de novo, para que você possa olhar para isso. O problema é que, enquanto você não decide olhar para isso, não decide resolver, cada situação que acontece, você sente de novo, você gruda mais uma fotografia naquela e diz, viu, de novo, olha aqui, tá vendo? Aí você cria um álbum de fotos daquelas desgraças da tua vida. Olha aqui, tem 10 relacionamentos que deram errado do mesmo jeito. Olha aqui, aí eu não tenho jeito. Aí você usa essa informação para validar o problema, em vez de usar ela para resolver o problema. É isso. Você vai pegar a mesma foto e vai replicando ela em outros momentos, com outros CPFs, e vai formando um álbum daquele processo, né? Daquele aplicativo. Exato. É isso que eu chamo de aplicativo, né? É muito interessante. E enquanto você não se permitir olhar para isso, olhar para a novela da tua vida, com um olhar, uma consciência expandida, a nível de alma, entender por que a tua alma criou tudo isso, o que você precisa aprender com a novela da tua vida. Eu vejo muito claro, as pessoas chegam num momento disruptivo, que cada uma escolhe um momento, um modelo, para se perceber, se auto-perceber. E eu vejo dois caminhos muito claros, assim. As pessoas olham e dizem assim, nossa, eu quero aprender com a novela da minha vida. O que eu preciso aprender com isso? E elas expandem muito. É muito grande a expansão, a elevação de consciência, de frequência, é muito, muito divertido de olhar para isso.
Mas as pessoas, outro caminho que as pessoas olham é como um olhar de vítima. Tudo isso foi contra mim. E quando você olha para a tua vida como um olhar de vítima, você vai ser um doente. Com certeza. Porque tudo aquilo que você fica em looping, rodando, 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 vai somatizar no corpo de alguma forma. Né, Rafa? É isso aí. O comentário da Adriele ali, acho que tem muito a ver com isso que você está falando, uma forma de ressignificar isso, né? Ela falou, nossos melhores sucessos, eles vêm depois de nossas maiores decepções. Então, muitas vezes a gente se decepciona com algo, mas aquela decepção corrige o curso da nossa vida e a gente tem uma grande conquista depois. O grande problema é que a gente separa dentro da nossa organização interna os sucessos em um lugar e as decepções em outro. E aí a gente fica olhando só para as decepções, nossa, isso aqui não deu certo, isso aqui não funcionou, isso aqui não foi do jeito que eu queria. Só que aquilo ali te colocou numa caminhada, né, numa nova jornada que te levou para um grande sucesso. Você precisa conectar as duas coisas para entender que não foi por acaso, você não atingiria isso que você atingiu se não tivesse acontecido aquilo lá naquele momento. Aquilo não é o que você queria que acontecesse, mas é o que você precisava que acontecesse. Né? E quando você tem essa consciência, você libera aquela emoção. Porque o que é um trauma? Um trauma é só uma emoção muito forte que você viveu em algum momento da tua vida, pode ser na infância, na adolescência, na vida adulta, não importa. Algo que foi impactante emocionalmente para você e que você não conseguiu processar aquela emoção, você não conseguiu deixar a emoção fluir para fora de você. E então você guardou, ou porque você tinha que ser forte, ou porque você sentia que não podia expor a tua vulnerabilidade, ou você achava que não tinha tempo, não tinha espaço para isso, ou que não era preciso. Não importa, alguma coisa te machucou e você escondeu aquele machucado e disse assim, não, vou fazer de conta que não doeu porque eu sou fartão, eu vou em frente. E a vida vai fazendo aquilo se repetir. Um exemplo, entrou um espinho na sola do teu pé, no teu dedão, assim, você diz assim, não, vou fazer de conta que não doeu aqui, porque eu sou forte, capaz que eu vou parar por causa de um espinho aqui, porque eu não tô nem aí, porque eu vou lá, você continua caminhando. Aquele dedo vai doendo mais, vai inflamando, aí todo lugar que você passa, qualquer lugar que encosta no dedão dói, e dói mais do que doeria normalmente. Por quê? Porque o teu dedão tá inflamado, porque tá machucado, porque tem um espinho dentro da tua carne que tá te machucando. Isso é o trauma. Então, você bate o dedão em tudo que é lugar, o dedão te lembra o tempo todo de que tem uma dor ali. Por quê? Porque você tem que resolver o trauma, você tem que tirar a porcaria do espinho de lá. Enquanto você não tirar o espinho, vai continuar doendo. Aí você diz, eu tenho um azar, eu bato meu dedão em todo lugar, meu dedão machuca o tempo inteiro. Ai, que raiva, porque tudo acontece com o meu dedão. São duas formas de olhar. Ou você se coloca como vítima, achando que você tem o dedão mais azarado do mundo, ou você para e pensa assim, cara, o que essa dor no dedo tá querendo me dizer? Aí você para, olha, pô, tem um espinho aqui, vamos tirar esse espinho. É isso que a gente faz na terapia, encontra esses espinhos e tira, o teu corpo se autorregula, se cura sozinho, né, seu Alessandro? É isso aí. Ela comentou ali, deixa eu só voltar, porque tem mais um comentário dela, nossos melhores sucessos vêm depois de nossas maiores decepções. Eu gostaria de fazer um comentário que eu acho muito pertinente aqui. Tudo que você projeta na tua frente, tudo que você cria no teu universo, você projeta no teu universo, tudo é neutro. Qualquer realidade que você projeta é neutra. Para a tua consciência, ela é neutra. E como que você vai pegar aquilo ali, como que você vai guardar aquilo ali para você, como que você vai definir e o ponto, ou positivo ou negativo, que você vai pôr nessa foto que você está vendo, que você criou na tua frente, vai ser o polo que você vai pôr. Qual a polaridade que você vai dar para essa foto? E daí, que nem ela falou ali, as decepções. Para você aprender, às vezes você tem que dar o polo negativo. Você tem que dizer que foi uma decepção. Mas é importante a gente entender que esse processo que aconteceu na frente dela, foi ela que projetou. E ele é um processo neutro. Ela que tomou o olhar que isso foi uma decepção. Mas se ela não tivesse tomado esse olhar, ela não teria construído o processo de aprendizado dela. Então, às vezes, a pessoa precisa pôr a polaridade negativa para que ela observe aquilo. Mas é importante a gente dizer que tudo o que acontece na tua frente é neutro. É você que vai dar a polaridade daquilo. Se você der a polaridade negativa, você vai ter que olhar para aquilo mais vezes, até que você consiga transformar para o positivo. Se você pegar aquilo que está acontecendo na tua frente e já transformar no positivo, pronto, já passou. Né? É isso aí. Então, nada é positivo ou negativo, é apenas energia, né? O que você faz com isso é que determina, né? Por exemplo, se você olhar um carro é positivo ou negativo? Depende, se você estava andando a pé, pegando o ônibus, se era o teu sonho ter um carro, se ele vai te trazer liberdade, é positivo. Agora, se de repente você foi atropelado por um carro,
talvez você ache, pô, o carro é um negócio negativo, é uma arma, ele veio e me atropelou, é perigoso, tá aqui. Então, quem decide se aquilo é positivo ou negativo é você. Agora, o que você vai fazer com essas decisões que você dá é o que importa, né? Como que essa energia vai refletir na tua história de vida. E usando esse mesmo exemplo, às vezes você guarda uma carga ruim, né? Uma carga que você considera ruim sobre um evento lá do passado, sobre uma pessoa, e às vezes a pessoa nem lembra que aquilo aconteceu. Às vezes a pessoa não lembra nem que você existe, sabe? E aí você tá aí se remoendo por dentro, cheio de raiva, cheio de vitimismo, cheio de coisa, e a pessoa tá nem aí. Não é porque ela seja uma pessoa ruim, é porque aquilo não marcou ela. Então você tem que entender que às vezes, muitas vezes, a dor que você carrega é você que tá carregando, não é o outro que tem que vir te pedir desculpa, não é o outro que tem que agir diferente, não é nada disso, é você que tem que soltar esses pacotes emocionais que estão atrapalhando a tua própria vida. E é por isso que o autoconhecimento é que muda a vida, não é você conhecer os outros, é você conhecer você mesmo, é você se entender e você melhorar de dentro para fora, porque quando a gente melhora aqui dentro, o mundo melhora aqui fora, a gente passa a reagir diferente, se sentir diferente, e as pessoas passam a agir diferente com a gente, e aí a vida muda, né? É isso aí. Eu acho que é isso, né, Rafa? Sei que você está dando nosso tempo hoje também, né? Você quer eu acho que sim, já deu bastante tempo. Não, gente começa a falar e o negócio vai embora, né? Vai, faz o download ali, né? Entra naquela nave espacial e vai, né? Quando a gente vê, a gente está longe já. Eu dei uma olhadinha no horário agora, por isso que eu puxei para cá. Mas eu acho que esse entendimento profundo de que você está criando a realidade na tua frente. E tudo que está na tua frente é o que está expressando que está internamente no teu inconsciente, não no teu racional. Porque racionalmente você não quer sofrer. Mas o teu inconsciente guarda aquelas fotos negativas durante toda a tua vida. Enquanto você não tirar o tempo e se permitir, e a permissão, ela vem do auto-amor. Né? Você olhar para você é o primeiro passo para que você se permita abrir esse campo de aprendizagem, de dizer assim, eu vou ser um aprendiz da novela da minha vida, e não mais uma vítima. Essa é a principal escolha. Mas eu percebo que, e você percebe também, que a gente mostra isso para as pessoas, elas se percebem como consciência, olham para tudo isso, e elas conseguem olhar lá em cima as escolhas, elas conseguem se olhar como aprendizes, mas a personagem, às vezes, tem tanto sofrimento que puxa elas para baixo de novo. E elas só olham com o olhar da personagem. Então, por isso que é importante você procurar ajuda. Quando você define que você quer mudar, que a tua vida não está legal, você quer mudar aquilo ali, e você entende que é você que está criando aquela vida ali. Não é culpa dos outros. É você que está criando para que você perceba o que você precisa curar dentro de você. E você procura ajuda, pelo menos para mostrarem. Porque às vezes, lembra do carro que você falou, que é um carro sujo, tantos anos? Às vezes a pessoa está andando dentro daquele carro e ninguém falou para ela que era um carro sujo. E alguém enxergou, teu carro está sujo. Vamos limpar? Sabe? Aí ela começa a ver, mesmo se lavar aqui fica branco, e era amarelo. Né? Então, quando você nota que não está bem, não está certo, que a realidade que está na tua frente não é agradável para você, você sente aquilo, procure ajuda. Procure ajuda porque, às vezes, é um olhar, uma escuta e uma percepção de outro, um terapeuta, ou às vezes até qualquer outra pessoa, pode te ajudar a entrar nesse processo de auto-amor. Mas tudo é uma permissão. E o primeiro movimento é você olhar para você. E no exemplo do carro, às vezes até você percebe que o teu carro não tinha perdido potência do motor, só tinha um tolete de barro atrás do acelerador que não deixava ele ir até o fundo, né? A hora que você lava, eles, sabe que esse negócio vai mais rápido do que ele ia. Anda bem agora esse carro. Esse é o processo de autoconhecimento, né? Você se permitir ser a tua melhor versão e conhecer os teus pontos fortes, conhecer os teus pontos fracos, entender o que você precisa colocar luz aí para você entender sobre si mesmo, para você poder experimentar e expressar a tua melhor versão aqui, né? Ninguém veio para cá sabendo das coisas, a gente veio aqui para aprender, para a gente evoluir, e a gente precisa se permitir ser ajudado no caminho, né? A gente ajuda outras pessoas a se permitir ser ajudado no caminho também. E para muitas pessoas que ouvem a gente aqui como podcast, muitas pessoas pensam assim, mas
Por que eu vou fazer terapia se eu não tenho nenhum trauma, não lembro de nenhum trauma, não lembro de nada, eu tive pais amorosos, uma vida tranquila e tal, por que eu vou fazer? A pergunta é, você está contente com os teus resultados, com a tua vida, com os teus relacionamentos, com o teu profissional, com o teu financeiro? Se tem alguma coisa nos teus resultados que você acha que pode ser melhor, não precisa estar descontente, mas você sabe que dá para ser melhor, né? Então, esse é motivo suficiente. Você não precisa saber quais são os traumas, você não precisa saber quais são os problemas, quais são os bloqueios, você não precisa saber nada disso. Você só precisa vir com o desejo genuíno e profundo de ser a tua melhor versão, de poder se lapidar. Porque é que nem o diamante, né? Você pega o diamante lá, e aí você vai fazer, lapidar o diamante, você não vai colocar nada no diamante. Você vai tirar as coisas do diamante, você vai lapidando, vai tirando aqui, isso aqui é um excesso, vai tirando ali. Você vai tirando tudo que não é ele, e aí ele revela a forma melhor possível, a forma perfeita dele, né? Então, nosso processo terapêutico é te ajudar a tirar as coisas que, de repente, você achava que era você e que talvez não precise ser. E que talvez mesmo que você já seja um diamante, você pode ser um diamante ainda mais lapidado, ainda mais bonito, ainda mais polido, ainda mais brilhante e viver uma vida ainda mais extraordinária, não é? Perfeito. Gostaria só de finalizar com uma frase. Se permita ser aprendiz da tua experiência e da tua realidade. Quando você faz esse movimento, e você consegue criar outra realidade. A realidade é uma realidade divina, vamos dizer assim. Uma realidade expansiva. E você se sente outra pessoa, outra consciência. E começa a criar tudo diferente na tua frente. Então se permita. E o primeiro movimento é olhando para você. E procure ajuda. Procure ajuda porque é importante. E já peço aí pro Rafa divulgando, né? Pra gente divulgar as redes sociais. O pessoal pode seguir, chamar a gente lá. Tem meus contatos no direct, tem o site também, tá? E é isso aí, né, Rafa? E explicando que os dois processos, tanto o meu quanto o do Sandro, podem ser feitos à distância, por chamada de vídeo, individualmente, né? Não precisa ser necessariamente presencial, né? A gente atende pessoas do mundo inteiro aí. Aproveitando agora, no mês de janeiro, eu estou fazendo uma série de auto-hipnoses, todo dia uma auto-hipnose nova, às 8 horas da noite, né? Todos os dias desse mês. São processos introdutórios aí para você ir limpando, né, as suas experiências anteriores e poder realmente lapidando o teu processo aí. São processos muito legais. Se você sentiu o chamado aí de se tornar terapeuta, eu também tenho curso de formação de terapeutas. O Sandro faz mentoria individual para terapeutas poderem se sentir seguros e começarem a atender e encontrarem a sua própria luz. Se você sentiu aí alguma coisa dentro de você, da tua alma, sentiu que o que a gente está falando aqui ressoou com uma verdade interna aí, né? Se permita deixar a gente te ajudar aí, que talvez tenha uma coisa incrível aí que você ainda não viu, para você descobrir sobre você mesmo. Tá bom? Com certeza. Grande abraço processo do Rafael aí, né, Rafael? Essas tuas auto-hipnoses, para quem quer olhar para si mesmo, faça. Faça porque você vai despertar em você a vontade e a percepção que você pode ser diferente. É isso aí. É isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, bom dia, boa semana. Valeu. Tchau. Tchau.